Quando eu crio uma aplicação Express, ela cria junto um servidor HTTP do Node, né? Usando o módulo de HTTP do Node. Porque tem duas formas da gente setar uma aplicação WebSocket, né? O WebSocket, ele roda por outro protocolo, né? Ele roda pelo protocolo WebSocket, que é diferente do protocolo HTTP. E aí eu posso executar o nosso servidor WebSocket em um endereço e a nossa aplicação em outro. Fala, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do PR aqui dentro do canal da Rocket City, o quadro que todos vocês enviam perguntas aqui pra gente e eu saio respondendo, convido algumas pessoas. Hoje a gente não tem nenhum convidado aqui, mas eu vou responder várias perguntas sobre desenvolvimento de APIs com o Node e vai ter código também, mão na massa, a gente vai desenvolver juntos ali um projetinho com o Node para exemplificar uma das funcionalidades que eu acho mais fantásticas no ecossistema Node em si. E eu já quero deixar aí, na verdade, pro pessoal da edição botar um salve do Léo. Léo, já manda um salve aí pra galera. Salve! E agora bora mão na massa já pra gente começar respondendo essas perguntas. A galera deixou muita coisa interessante, eu pedi lá no último vídeo que eu fiz um PR sobre React Native, eu pedi pra deixar perguntas sobre o universo, né, o ecossistema de desenvolvimento de APIs com o Node, e vocês enviaram muitas coisas legais e eu vou estar respondendo todas essas perguntas aqui. E é muito importante também que vocês deixem mais comentários aqui embaixo utilizando a hashtag PR. Pode ser sobre desenvolvimento de APIs com o Node também, ou sobre outros assuntos, a gente vai engatando aí e trazendo mais vídeos, beleza? E no final eu vou deixar um assunto para você deixar aí embaixo pra gente fazer um novo PR só sobre aquele assunto. Mas fica aí até o final que eu vou trazer esse assunto aí pra gente trazer as perguntas. E pra começar aí já com chave de ouro, a gente tem duas perguntas do Alcemir Júnior. Então o Alcemir aí tava empolgadão, mandou duas perguntas lá no PR de React Native, ele mandou sobre Node, né, agora, né? A primeira pergunta dele é: tem alguma funcionalidade ou processo que você não gosta no universo Node, no back-end? Tipo controle de upload, controle de sessão, trabalhar com banco. Eu, por exemplo, acho que o Node não é legal para trabalhar com muitos dados ao mesmo tempo. Sei lá, parece que ele sofre um pouco ou eu não estou sabendo trabalhar da forma correta. Sim, na verdade o Node, ele, assim como, não só o Node, né, assim como algumas outras linguagens, Elixir, por exemplo, não são linguagens feitas para você trabalhar com larga escala de dados, né? Então, se você está precisando processar muitos dados, geralmente o que o pessoal faz é conectar o Node com uma outra linguagem, por exemplo, um Python ou até um C, para fazer esse processamento dos dados em outra linguagem, depois traz e já vai estar com esses dados prontos, digamos assim. Porque essas linguagens, elas não são feitas para isso, né? E aí, respondendo a sua pergunta, se tem alguma coisa que eu não gosto no universo Node, né? Eu acho que os dois pontos assim que eu menos gosto, talvez no universo Node, é a parte de gerenciamento de dependência, né? Então todo mundo tem lá os Node Modules, toda semana eu tenho que deletar 20 GB de Node Modules da minha máquina. Eu acho que talvez existiriam outras formas de resolver isso, não sei, eu nunca cheguei a olhar muito a fundo assim, mas eu já trabalhei com outras linguagens, como Ruby, por exemplo, que eu nunca tive problema com essa parte. E outra coisa que talvez eu não goste tanto no universo Node, que não é do universo Node em si, é do universo JavaScript em geral, né? Agora tá melhor, mas antigamente era bem chatinho isso, que era muitas bibliotecas que resolviam o mesmo problema, muitos frameworks que resolviam o mesmo problema. Eu não gosto nem do ambiente Rails, por exemplo, onde a gente só tem uma linha de verdade, todo mundo tem que seguir aquilo, se não quer seguir tá fora da comunidade, o pessoal lá é muito extremista, digamos assim, mas também não gosto muito da linha, por exemplo, de como estava o JavaScript há uns 5 anos atrás, que, cara, não resolve isso, vou criar minha própria lib e sair resolvendo, né? A gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 frameworks para resolver o mesmo problema. Então, talvez o meio termo para mim seria o mais ideal que a gente tem em alguns outros ambientes, assim, mas eu acho que seriam esses dois pontos, assim, mas hoje do jeito que tá, eu acho que até tá legal, né, a questão do React, Vue e tal, no Node a gente não tem muito padrão de framework e tal, mas talvez pela questão da arquitetura do Node, né, mais distribuída, não dá para setar um padrão para todo tipo de aplicação, porque o Node ele é usado de formas muito diversas, né? Diferente, por exemplo, de um Rails, de um Laravel da vida, que geralmente são usados para o mesmo fim, né? O desenvolvimento de um sistema ali, de uma API ou qualquer coisa assim. Então bora lá, segunda pergunta do Alcemir Júnior, ele mandou: por que escolher Node para fazer o back-end em vez de um Kotlin ou Java, Golang ou outras famosas? Ele ganha em todos os pontos das outras tecnologias ou você acha que o Node back-end tem seu objetivo definido? Ótima pergunta, cara. E não, na verdade, ele não ganha, na verdade, nem de Kotlin, nem de Java, nem de Golang, nem nada disso. Na verdade, assim, você tem que definir os critérios, né? Ganha em quê? Porque assim, hoje se você for botar na ponta do lápis do resultado final que você vai ter com as tecnologias, se você utilizar essas tecnologias da melhor forma possível, o resultado final ele vai ser muito semelhante. O que geralmente vai entrar ali na hora da decisão são outras coisas. Por exemplo, vamos supor que você está escolhendo ali entre Golang e Node.js, né? Você está escolhendo isso para construir o projeto da sua empresa. Hoje, é mais fácil encontrar pessoas que trabalham com Node ou encontrar pessoas que trabalham com Go?
E você vai precisar contratar pessoas ou não, né? O seu projeto, ele tá em que fase? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque a decisão tecnológica, ela não é uma decisão só em questão de recursos que a tecnologia te oferece. Ela é uma decisão que vai muito mais além do que isso. Por exemplo, vou utilizar Kotlin no back-end. Quantas pessoas trabalham com Kotlin no back-end? Quanto recurso você vai encontrar na internet para trabalhar com Kotlin no back-end? Eu não sei, porque eu não trabalho com isso. Eu só estou fazendo uma pergunta realmente, totalmente, sem nenhum tipo de viés, né? Hoje, se você for colocar na ponta do lápis, assim, não existe ganho entre uma e outra. É claro que existem, claro, diferenças tecnológicas. Por exemplo, o Go você vai lidar com a parte multi-thread de uma maneira melhor do que com o Node, talvez de uma maneira mais nativa. Só que o Go, por exemplo, hoje eu vejo muito sendo utilizado para processos de infra, DevOps, automações, né? Não talvez para construção de APIs. Eu acho que o Go ele tem um propósito muito específico e se você for utilizar, é que nem você pegar, por exemplo, sei lá, um Rust da vida e usar ele para desenvolver APIs web, né? Tipo, é um negócio que, na minha opinião, não vale tanto a pena, sabe? Tipo, é uma linguagem que é feita para algo e você está utilizando para desenvolver algo que é 5% da linguagem. Enquanto você pega, por exemplo, um Node, um próprio Java, o PHP, o Ruby, que são feitos para desenvolvimento de aplicações web, assim, aplicações mais comerciais que têm mais esse propósito. Então, assim, a escolha tecnológica ela vai muito além de só escolher ganhos em ferramental, no ecossistema e tudo mais, né? Você tem que olhar todo o contexto onde aquilo está sendo aplicado para escolher a tecnologia. Mas hoje, qualquer uma dessas que você escolheu, eu acredito que você vai conseguir ter bons resultados desenvolvendo seu projeto. E aí a próxima pergunta aqui é do Saulo Santiago, e ele mandou: quais libs, frameworks e ferramentas você usaria para criar uma aplicação altamente escalável com Node.js? Com um sistema de votação para ser usado por milhares de usuários simultaneamente, como o paredão do BBB. Por exemplo, atendendo de 2K até 20K ou até mais requests por segundo. Você perguntou qual libs ou frameworks e ferramentas eu usaria. Então, assim, novamente, contexto, né? Será que eu tenho pessoas disponíveis para eu utilizar que podem me ajudar em alguns outros contextos? Porque, por exemplo, eu sei que uma das coisas que resolve muito para escalar um projeto é você utilizar containers e escalar utilizando um Kubernetes da vida. Então você consegue fazer o Kubernetes lá entender os gargalos e automaticamente fazer um scale da aplicação, criar mais containers, mais nodes, mais pods e por aí vai. Só que eu não tenho conhecimento disso. Então, assim, eu não utilizaria se fosse eu criando um sistema sozinho, digamos assim. O que eu faria, sinceramente? Serverless. Cara, assim, esse é o caso perfeito, na minha opinião, porque você falou ali, atendendo de 2K a 20K. É um range muito diferente, né? Um range de você aceitar 2K de requisições e aceitar 20K de requisições por segundo, né? É uma questão muito diferente. Então, eu utilizaria serverless, porque serverless você vai jogar lá só, digamos, a função de votar, né? O sistema de só a parte de votação, você vai botar dentro de serverless, o resto você não precisa colocar, caso você não queira. E esse sistema de votação, ele vai ser automaticamente gerenciado pelo Cloud Provider, lá pela AWS, pela GCP ou pela Azure, e ele vai, digamos, escalar de forma totalmente automatizada, sem se preocupar com recursos, você vai simplesmente só esperar as requisições caírem e não se preocupar com nada. E aí, se você quer escalar a sua aplicação web junto com o banco de dados, você pode colocar, por exemplo, só o sistema de votação também, rodando dentro do DynamoDB, que é um banco de dados altamente escalável também, para serverless e iria funcionar super bem. Então, assim, Saulo, essa seria a minha escolha, tá? Eu utilizaria serverless sem pensar duas vezes. E aí você pode estar até dando uma olhada, a gente tem vídeo de serverless aqui dentro do canal da Rocket City, só procurar por serverless. Lá eu desenvolvo uma função serverless para otimização de imagens usando o Lambda e Amazon S3. Mas em breve eu quero lançar mais vídeos aqui também e por aí vai. A próxima pergunta aqui é do Matt Félix e ele mandou: quais são as melhores formas de monitorar a performance de uma aplicação Node rodando em produção? Boa, Matt, essa pergunta é muito legal, cara. Muita gente acaba publicando a aplicação Node e esquece de monitorar, né? Entender um pouquinho sobre a performance, uso de memória e tudo mais. E aí eu vou te dar algumas soluções, cara. Assim, não existe uma solução correta nesse caso, não existe uma resposta certa. E também depende de quantos recursos você tem disponível. Tanto recursos monetários quanto recursos de pessoas também para estar trabalhando junto contigo no time para cuidar disso, né? Porque eu não acho que uma pessoa, por exemplo, que só a pessoa que desenvolve a aplicação vai ter que cuidar. Monitoramento, deploy, é muita coisa. Então, dependendo de qual seja o seu contexto, você pode escolher uma ferramenta ou outra. Para projetos mais simples, se você está utilizando o Nginx, eu recomendo talvez você utilizar o Amplify. O Amplify, ele é um software do Nginx, que ele é open source. E, se não me engano, não sei se ele é totalmente gratuito ou ele tem um plano gratuito muito grande, mas esse Amplify, ele é muito fácil de configurar. Se você tem acesso ao servidor onde está rodando a sua aplicação e esse servidor está utilizando Nginx,
para fazer o setup do Amplify, é basicamente rodar só um comando lá dentro, ele faz o setup para você e você já tem um monitoramento dentro do seu celular e dentro da web de uso de CPU, de uso de memória, de quantas requisições você está recebendo por segundo e tudo mais. Ele faz um controle geral da sua aplicação e isso é muito legal. Então, assim, se você está publicando uma aplicação Node, provavelmente você está rodando um proxy reverso por trás, né? Um Nginx, um Traffic, alguma coisa assim. Então, nesse caso aqui, se você está rodando o Nginx, o Amplify, para mim, é uma das soluções mais legais para quem está começando nessa parte de monitoramento, não conhece muito, né? Você pode utilizar, por exemplo, um Datadog. O Datadog daí ele já é uma solução também no estilo Amplify, que é muito fácil você instalar na sua máquina. E o único problema do Datadog é que como ele é uma solução muito simples e já vem altamente configurada para você fazer o que você quiser, ela tem um custo. Né? Então você pode vir aqui na aba Pricing e você vai entender um pouquinho mais sobre os custos do Datadog que você vai conseguir utilizar. E aí, se você já tem um pouquinho mais de conhecimento de infra e tudo mais, o que eu vejo o pessoal utilizando muito é o combo, né, Prometheus e Grafana. Então você pode procurar Prometheus e esse Prometheus aqui, ele é um sistema de monitoramento que você consegue instalar na sua máquina e aí você pode utilizar o Grafana para fazer a visualização dos dados, né? Conseguir ter um dashboard, digamos, integrado ao Prometheus para conseguir visualizar os dados da sua aplicação. E aí esse combo aqui eu sei que é o combo mais utilizado, né? Mas você vai utilizar principalmente esse combo em aplicações que são um pouquinho mais robustas, né? Eu não recomendaria qualquer aplicação Node você utilizar isso aqui porque a grande maioria das aplicações, na verdade, elas não vão ter nem o mínimo de requisições para gargalar a tua aplicação. Então, usa coisas mais simples como o Amplify ou até o Datadog nesses casos e deixa para fazer esse combo aqui realmente quando você tiver uma pessoa no seu time dedicada para trabalhar com a parte de observabilidade. Próxima pergunta aqui é do Thiago Zetaço. Ele mandou: você acha que o Dino vai substituir o Node? O que falta para o Dino? Pois é, né? O Dino saiu aí há um tempo atrás e rolou esse bafafá na comunidade. Ai, que o Node morreu, porque o criador do Node lançou o Dino, então quer dizer que o Node morreu. Primeira coisa, o criador do Node, ele nem mantém mais o Node. Na verdade, o Node ele é mantido pela Linux Foundation e uma série de grandes contribuidores, né? A gente tem várias empresas mantendo o Node e não é o criador que mantém o Node. Então, não é porque o criador criou o Dino que o Node vai morrer, não existe isso. Até porque o Yarn, por exemplo, o criador do Yarn, que já saiu do Facebook, lançou lá a versão 2 do Yarn e também ainda não pegou, né? Porque muda muito a forma de lidar com a ferramenta. Mas, assim, o que falta para o Dino? Lançar uma ferramenta nova na comunidade não é um trabalho fácil, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Svelte, né? O Svelte que foi lançado com a proposta de ser um framework de construção de interface, né? Uma biblioteca de construção de interfaces mais simples, mais rápida, mais performática e tal. Mas por que o Svelte ainda não explodiu? Porque, na verdade, essas coisas de lançamento de novas ferramentas, elas meio que sofrem um paradoxo, porque assim, para o mercado sentir seguro em utilizar, precisa ter gente utilizando, né, para o mercado conseguir contratar pessoas e tudo mais. Só que para ter gente utilizando, essas pessoas precisam enxergar que tem vaga no mercado. E aí fica um loop eterno ali e as coisas demoram para avançar. E a questão do Node para o Dino é que se a gente for pegar no contexto de desenvolvimento de projetos de APIs, né, de aplicações back-end ali, beleza, a gente já consegue substituir o Node pelo Dino, a gente vai ter talvez falta de recursos na internet, biblioteca, documentação, tutorial, vídeo, essas coisas assim, que seria um ponto-chave talvez, né, para a decisão de escolha. Mas o que eu vejo é que o Node hoje, ele não é utilizado só para desenvolvimento de aplicações back-end, essas coisas assim. O Node, como ele trouxe essa capacidade da gente conseguir interpretar JavaScript em qualquer lugar da nossa aplicação, em qualquer ecossistema, digamos assim, em qualquer ambiente, o Node ele é muito utilizado para automação de tarefas dentro de outros projetos. Por exemplo, o React usa Node para rodar o servidor de desenvolvimento com Webpack. O React Native usa Node, né? Agora eles estão até utilizando lá o Hermes, né? Que é aquela engine, né, de processamento. Mas o Node é muito utilizado ainda para a automação de muitas coisas, né? Eu acho que o próprio servidor do TypeScript usa Node, do SLint. Então, assim, o Node ele é usado por baixo dos panos em muita coisa, assim. Ele não é uma ferramenta só para desenvolvimento, uma linguagem back-end, como qualquer outra linguagem, sei lá, o Ruby da vida, eu sempre vou citar, né? O PHP e tudo mais. Ele é usado para muita coisa de automação. Então, assim como o Go, por exemplo. Então, não é mais uma questão de substituir, não é um trabalho fácil. Né? Então, eu acho que assim, o Dino ele ainda vai precisar pelo menos mais uns 2 anos aí para começar a aparecer um pouco mais forte, né? Não é fácil.
Vamos continuar, vamos lá. Agora a gente tem uma pergunta do Samuel Henrique aqui. E ele mandou: o Node é mais indicado para criar API ou pode ser utilizado também para aplicações com muitos eventos real-time? Tem uma aplicação em React Native que precisa enviar imagens da câmera em tempo real para mostrar em uma página HTML em tempo real. Node é indicado para isso? Samuel, cara, tu acabou de exemplificar, na verdade, um dos cenários mais legais de utilizar o Node, na minha opinião, que é trabalhar com real-time. E logo ainda nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de criar uma aplicação real-time com Node, então fica aí até o final que vai ser massinha. Assim, esse é um dos contextos. O Node ele pode ser utilizado tanto para criar API simples, né, com rotas ali, HTTP ou GraphQL, tanto faz, mas ele funciona muito bem para real-time, né, e é muito fácil configurar, setar um ambiente para utilizar real-time. Então, esse cenário aí, com certeza, eu utilizaria Node. Não só Node, né? Dá para usar Elixir também, dá para utilizar várias linguagens de back-end, mas o Node funciona muito bem. Agora, a próxima pergunta é do Gabriel Lucena, e ele mandou: tem alguma maneira de servir uma API Node com SSL, né? Com certificado SSL, que é o HTTPS lá, de forma que quando o SSL vencer e tiver que ser renovada, eu não precise alterar no código o arquivo do SSL, mas o Node faça isso de forma automática ou de maneira que não dê erro de certificado em minhas aquisições feitas, por exemplo, de um site também com SSL. Gabriel, eu vou voltar um pouquinho, digamos, no teu processo, eu já vou responder a tua pergunta, mas uma das coisas que tem que tomar cuidado é que muita gente, não sei, algumas pessoas que eu vejo às vezes publicam o projeto Node e fazem a configuração do certificado SSL lá por dentro do arquivo do Node, né? Então, eles botam o Node para rodar na porta 443 lá do SSL, do HTTPS, e configuram lá os certificados, tudo por dentro do arquivo ali do index do Node, né, do arquivo JavaScript. Mas essa não é a melhor forma de fazer, na minha opinião. O que geralmente é feito com os projetos em Node, a gente configura um proxy reverso. Esse proxy reverso, que pode ser um Nginx, pode ser até um Apache, pode ser o Traffic, cara, pode ser um API Gateway, pode ser qualquer coisa. Esse proxy aqui, a gente configura o certificado SSL nele, então é ele que vai ter, digamos, o HTTPS, e ele redireciona por dentro ali da nossa máquina as requisições para o projeto Node ou por outro projeto que precisa ser acessado. Só que esse projeto em si ele não precisa ter SSL, porque como ele está na rede interna, quem acessa ele é o proxy reverso. Então o proxy ele fica rodando na camada mais externa ali da nossa máquina e redirecionando as requisições. E só ele precisa de SSL e não a nossa aplicação ali dentro. Então nesse caso, o que eu recomendo para você? Roda a sua aplicação Node sem HTTPS numa porta qualquer da sua máquina, bota lá na porta 3333, qualquer coisa assim. E aí você configura um proxy reverso, por exemplo, o Nginx, e você faz o Nginx redirecionar as requisições para lá utilizando a função proxy. E aí você vai utilizar uma ferramenta dentro da sua máquina chamada certbot. O certbot, ele é um bot de certificado HTTPS, né, certificado SSL, e basicamente você vai vir aqui em certbot instructions, vai botar aqui que ele está rodando, qual proxy você está utilizando, proxy reverso, botar, por exemplo, o Nginx, que é o mais famoso, e o sistema que você está usando, sei lá, Ubuntu 20.04, né? E aí, aqui, ó, você vai basicamente só instalar o certbot, vai rodar aqui o certbot passando a flag Nginx, e automaticamente ele já vai fazer todas as configurações para você, e ele vai também já automaticamente configurar a renovação automática. Então, quando vencer o certificado, ele renova sozinho de forma totalmente automática, sem você se preocupar com nada. E aí a sua aplicação não vai ficar fora do ar, não vai precisar mudar nada no código, nem nada disso. Então eu recomendo muito fazer nesse formato aqui, que é o formato que a gente utiliza nas aplicações Node mais simples que estão hospedadas aqui dentro da Rocket City. E agora vamos lá para a última pergunta do nosso PR, que é onde a gente vai botar um pouquinho a mão na massa no código aqui, do Arthur de Bortoli, não sei. E ele pediu mão na massa, ele falou: faz uma demo de WebSockets em Node pra gente. Abraço, Diegão. Abraço, Arthur. Então bora, se o Arthur pediu, a gente vai fazer. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui na minha máquina? Eu vou começar abrindo aqui o meu terminal. E aí, eu vou começar criando aqui um projetinho. Então eu vou chamar de WS Node. Esse projetinho aqui eu vou só inicializar ele aqui, pode ser com Yarn, NPM, tanto faz. E eu vou instalar aqui o Express e eu vou instalar o Socket.io. O Socket.io, ele é como se fosse um framework para trabalhar com o protocolo de WebSockets dentro do Node, que é o protocolo que permite a gente trabalhar com tempo real. E por que a gente vai usar o Socket.io e não vai usar a implementação nativa de WebSockets? Né? Isso é até uma pergunta bem comum na comunidade, né? O Socket.io ele usa a implementação nativa de WebSockets do Node por baixo dos panos, mas ele não usa só esse tipo de implementação nativa para fazer real-time dentro da nossa aplicação. Ele tem outros tipos de estratégias para conseguir usar real-time até em clients que não
suportam real-time. Então ele usa algumas estratégias até de long pooling, short pooling, para a gente conseguir ter a experiência de real-time dentro de ambientes que não suportam real-time, talvez em clientes que não suportam, né? Sei lá, a gente está usando lá um Internet Explorer 7, né? O ponto é que o Socket.io ele traz uma API mais simples para a gente trabalhar com WebSockets. Ele traz uma API que a gente consegue trabalhar com salas, né? Pensando como se fossem salas de chat, salas de vídeo. Consegue trabalhar com namespaces, que seriam, digamos, contextos da nossa aplicação onde trabalham com real-time. Então, assim, é muito mais fácil trabalhar com essa API do que trabalhar com a API de WebSockets nativa. Então, eu recomendo você sim utilizar Socket.io, por mais que ele traga um pouquinho de engenharia por baixo, que às vezes causa até um pouco de requisições a mais, um pouco de processamento a mais, isso não é algo que, na minha opinião, vai desclassificar o uso dessa ferramenta para usar o AWS nativo. Então eu vejo muita gente procurando sobre isso na internet, se usa Socket.io versus WebSocket nativo, assim, e na verdade não tem muito como comparar, é a mesma coisa que você comparar a React versus JavaScript, porque uma coisa não é comparável à outra, né? Usar JavaScript nativo é muito mais performático que usar React, porque o React ele traz muito overhead em cima. Beleza, mas para criar uma coisa simples, talvez, né? Mas a chance de você fazer cagada usando o JavaScript puro é maior do que usando o React. Talvez. Talvez na mão de algumas pessoas não, mas... eu vou instalar o Express e o Socket.io, então. E, cara, eu vou usar TypeScript, eu não consigo, então eu vou usar tanto o TypeScript quanto o TS Node Dev só pra gente criar um ambientezinho aqui rodando no nosso app. E agora, eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code. Deixa eu trazer para cá. Eu vou começar criando aqui uma pasta src e vou criar também uma pasta public. Na pasta public, eu vou criar um index.html. Vai ser uma estrutura HTML bem simples aqui. Posso deixar um title aqui, socket.io example. E aqui, eu vou basicamente, no final do body aqui, nós vamos ter um script, type, text, JavaScript. E aqui eu vou fazer os scripts só para conectar com a nossa aplicação. E aqui eu vou ter um button, vou passar um ID aqui, join WebSockets, ou só WebSocket. Vou salvar, por enquanto isso aqui não vai ter mais nada. Eu volto lá, crio um index.ts no nosso src, ou server, ou tanto faz. E agora eu vou importar aqui algumas coisas, vou começar importando o Express. Vou rodar aqui na nossa pasta um yarn tsc init, ou TypeScript. O tsc ele é só um diminutivo aqui. Ele vai criar um tsconfig. E eu vou instalar também as tipagens do Express, porque o Express ele não traz a integração com o TypeScript nativa, então tem que instalar a parte. Eu vou importar aqui agora o Socket.io, de dentro de Socket.io. E vou importar também HTTP de dentro de HTTP. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma aplicação Express. Isso aqui, para quem cria aplicação com Node, já viu isso aqui 66.223.246 vezes. E agora, o que eu vou fazer eu vou desacoplar o servidor HTTP de dentro do Express. Então, eu vou criar um servidor aqui, eu vou chamar de... Vamos botar HTTP Server, para ficar bem claro, tá? Eu vou pegar o HTTP Server, que vai ser http.createServer, e vou passar o nosso app Express. O que eu fiz aqui nesse momento? Quando eu crio uma aplicação Express, ela cria junto um servidor HTTP do Node, né? Usando o módulo de HTTP do Node. O que eu estou fazendo aqui agora eu estou pegando esse HTTP de dentro do app ali e botando numa variável chamada HTTP Server. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem duas formas da gente setar uma aplicação WebSocket, né? O WebSocket ele roda por outro protocolo, né? Ele roda pelo protocolo WebSocket, que é diferente do protocolo HTTP. E aí eu posso executar o nosso servidor WebSocket em um endereço e a nossa aplicação em outro. Né? Eu posso fazer isso. Ou eu posso rodar tudo no mesmo endereço. Para eu rodar tudo no mesmo endereço, eu preciso desacoplar o servidor HTTP. Preciso daí instanciar aqui o nosso I/O, sei lá como quiser chamar, socket, tanto faz, igual. E aqui eu vou fazer um socket.io.server passando o nosso HTTP server. E aqui eu vou dar um new, né? Porque ele é um constructor aqui. Ó, constructor. E agora, aqui embaixo, eu dou http_server.listen3333 e a partir desse momento, quando eu inicializar a minha aplicação, tanto o servidor HTTP quanto o servidor WebSockets vão estar ouvindo no mesmo endereço. E agora eu vou fazer aqui que toda vez que eu tiver uma nova conexão dentro do protocolo WebSocket da minha aplicação, eu vou pegar a conexão que teve, vou salvar no nome socket ou connection, tanto faz, e eu vou dar um console log aqui, falando new connection
mostrando aqui o nosso socket.id. O socket ID é uma representação alfanumérica única para cada socket que é conectado na nossa aplicação. Então, cada socket, cada conexão que tiver, né, cada browser, cada dispositivo móvel que tiver conectado no meu servidor via WebSocket vai ter um ID diferente. Isso serve para a gente conseguir enviar mensagem especificamente para uma dessas conexões aqui, né? Eu vou salvar isso aqui agora e nós vamos agora lá no index e nós vamos fazer a conexão com esse servidor aqui. Mas antes, eu vou rodar esse servidor com yarn, com o TS Node Dev que eu instalei. Então eu vou rodar simplesmente yarn tsnd, que é a mesma coisa que TS Node Dev, dá para rodar das duas formas. E vou rodar src index.ts. Show, já rodou, não deu erro nenhum. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui no meu index, eu preciso conectar, importar o client do Socket.io. Como eu não estou usando React, não estou usando nada, eu não consigo fazer um import aqui dentro, né? Daria, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá vou procurar por Socket.io Client CDN. Então, todas as bibliotecas, elas têm uma forma da gente conseguir importar elas via CDN, né? Então aqui, ó, eu tenho... posso importar do CDN.js, JS Deliver, Unpackaged, tanto faz. Vou pegar aqui do CDN.js, tanto faz, tá? E aqui em cima, ó, em algum lugar, eu vou botar um script, src, e jogo aqui o Socket.io. Agora aqui dentro da minha aplicação, eu vou fazer o seguinte. Quando a pessoa clicar aqui no botão com ID Join, eu vou dar um Add Event Listener, click. Então, quando a pessoa clicar, eu vou disparar uma função. Essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma nova conexão de WebSocket. Como a pessoa pode clicar mais vezes, né? Eu vou pegar essa variável socket aqui e eu vou deixar ela no escopo externo. E aí eu vou fazer uma verificação. Se não existir nada dentro da variável socket, aí sim eu vou criar uma nova conexão. Então, socket igual a new. Aqui, quando eu importo o script do Socket.io, ele deixa disponível para mim uma função já chamada IO. E eu só preciso passar o endereço de onde está rodando a minha aplicação. Vou passar localhost 3333. Beleza? Só isso que eu preciso fazer aqui agora. Vou salvar isso. E agora eu posso abrir esse index direto no meu navegador, né? Abrir ele só clicando em cima. Ou eu posso lá no meu servidor Node falar que quando... digamos, expor todos os arquivos que estão dentro da pasta public como arquivos da minha aplicação Node. Então eu dou aqui um app.use, express static, e aqui eu passo o endereço. Então eu vou importar o path do Node. Sempre que a gente lida com o endereço dentro do Node, é legal utilizar o path. E eu vou dar um path resolve, dir name, volta uma pasta e vai para a pasta public. Né? Então eu pego o diretório atual, que é onde está o index, volto uma pasta para eu voltar para a raiz e entro na pasta public, que é onde está o meu index. Vamos salvar isso aqui agora. A aplicação ela já reiniciou porque eu estou usando o TS Node Dev. Volto aqui e abro o localhost 3333 e já está lá o nosso botãozinho Join WebSocket. Vamos ver se não deu erro nenhum aqui no inspecionar elemento. Não deu. Agora eu vou lá vou clicar em Join WebSocket e eu posso ver que lá no meu VS Code, ó, ele já mostrou aqui, ó, New Connection e passou o ID aqui do meu WebSocket. E agora quer dizer que isso está conectado. Uma das coisas muito legais em utilizar o Socket.io é que ele lida com algumas coisas para a gente que se a gente estivesse utilizando a implementação de WebSockets nativa, a gente teria que fazer tudo do zero. Tá? Então, uma das coisas que ele lida automaticamente, reconexão. Então, por exemplo, se eu desligo o meu servidor aqui, ó, e eu volto lá para o meu client, a gente vai ver ó, que ele já identificou aqui de forma automática que a gente perdeu a conexão. Isso é uma das coisas que o Socket faz de forma automática. Ele fica enviando dados de vez em quando lá para o back-end, para a conexão WebSocket, para ela ver se ela ainda está ativa. Isso não é uma implementação nativa do protocolo WebSocket, é uma implementação da biblioteca Socket.io. Se eu volto com o meu servidor, se eu subo o meu servidor de novo, ele já restaura a conexão e já dá um new connection de novo, tá vendo? Ele já criou uma nova conexão. Então o Socket.io, ele permite a gente trabalhar com falhas, né, com problemas de conexão, sem problemas nenhum. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é criar aqui agora um outro botão para a gente enviar uma mensagem. Então button ID, send message, e o texto dele pode ser send message mesmo. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, document.getElementById send message.addEventListener click, quando o usuário clicar nesse botão. Nós vamos verificar se não tiver uma conexão com o socket, a gente retorna, não acontece nada. Se tiver, eu vou dar um socket emit
Vou enviar aqui message mesmo, o nome. Aqui o nome a gente pode dar o que a gente quiser. E eu vou enviar aqui hello world. E só para ficar uma mensagem diferente da outra, eu vou botar hello world e vou botar junto aqui um math.random, só para a gente ter um número diferente cada vez que envia uma mensagem. Vou salvar isso aqui agora e lá no meu servidor, aqui dentro da conexão, eu vou fazer o seguinte. Sempre que o socket receber uma mensagem chamada message, que é o que a gente está enviando aqui, eu vou pegar essa mensagem, que a gente pega pelo segundo parâmetro aqui, e eu posso fazer alguma coisa com ela. Posso, por exemplo, dar um console log nessa message aqui. E vamos botar aqui, ó, new message, passando a mensagem aqui para ficar um pouquinho mais fácil de debugar. Abro o console aqui, venho aqui agora, dou um F5 no meu navegador, vou clicar primeiro em join WebSocket, né? Já fez a conexão aqui, ó. E agora quando eu dou um send message, ó, new message, hello world, e passou o número aleatório. E a gente pode ver que o protocolo WebSocket realmente a gente não precisa carregamento nenhum e também a gente não precisa uma nova requisição, né, HTTP toda vez que é feita a mensagem. Então se eu dou um send, ó, a gente pode ver que ele não está criando novas requisições, né, ó. Posso ficar clicando aqui milhões de vezes. E ele está dando todos os hello worlds aqui, mas ele não fica criando novas requisições. Por quê? Porque o WebSocket, na verdade, ele roda de diversas formas diferentes, mas ele mantém uma conexão ativa. A gente pode ver que o tipo da conexão aqui é o WebSocket, ó. Ele mantém a conexão ativa entre o cliente e o servidor. E como o Node ele tem esse funcionamento de non-blocking I/O, né, que é ele tem um input e o output não bloqueante, o Node ele consegue manter uma conexão aberta com o front-end, com os clients, sem perder a possibilidade de processar outras requisições. Né? Isso é algo que o PHP também está colocando agora, né? Teve até um projeto do Laravel muito massa, que é o Octane, né? Quem trabalha aí do universo PHP tem o Octane, que é muito legal, que saiu há pouco tempo, que traz algumas funcionalidades do Node, digamos assim, do ecossistema Node para dentro do PHP. Então, assim, tem muitas coisas legais surgindo. E agora, o que a gente vai fazer? O servidor ele consegue devolver uma resposta para o cliente, só que isso precisa ser numa nova mensagem. Então, eu vou botar socket.emit, e aqui o socket.emit ele vai enviar apenas para o único cliente que está conectado, para o cliente que enviou a nossa mensagem. Se eu quisesse mandar para todos, eu tenho alguns métodos aqui. Eu posso usar io.emit, e aí eu vou enviar para todos, porque o I/O é o meu servidor. O socket é quem está conectado, é a pessoa que recebeu a mensagem. Eu tenho também aqui socket.broadcast, que vai enviar para todos também. Eu consigo enviar para alguns sockets específicos também, mas daí eu tenho que enviar mensagem por mensagem, ou eu consigo enviar para todos os sockets conectados numa sala, então eu consigo fazer algumas coisas. Mas aqui eu vou dar um socket.emit, vou botar received, e vou mandar aqui received message, passando a mensagem que eu recebi. E agora lá no client eu preciso ouvir isso. Então aqui dentro, ó, quando eu crio a conexão com o socket, eu já vou dar um socket.onReceived, que é o nome do evento que eu botei lá. E aqui agora eu pego a minha mensagem e dou um console log nela, só para a gente ver que ela veio para cá. Então, salvo, venho lá no meu navegador, clico aqui em console, join WebSocket, e agora quando eu envio a mensagem... Eu não conectei? Não tinha conectado. Quando eu envio a mensagem, ó, ele cai lá... Aqui agora eu tirei o console log daqui, por isso que ele parou de mostrar aqui no servidor. Mas no browser, ó, received message hello world. Então a gente pode ver que isso é muito rápido. Diego, mas é porque está em localhost. Não é porque está em localhost. Isso aqui é extremamente rápido, inclusive se você não tiver com localhost. Então, se você precisa trabalhar com real-time, precisa ter realmente precisa ser real-time, porque tem muita aplicação que a galera acha que precisa ser real-time e não precisa, né? Por exemplo, é um dashboard, eu quero que o gráfico ali esteja em real-time. Mas, na verdade, o que você quer é que as informações do gráfico estejam atualizadas. Então, às vezes, é sério, é menos custoso para você fazer a cada 10 segundos uma requisição para o back-end HTTP sempre que o usuário está com a tela aberta, né? Quando ele não está com a tela aberta, você não faz, do que implementar um protocolo WebSocket. Eu vejo muita gente implementando o WebSocket de uma maneira desnecessária, porque o WebSocket ele tem que ser utilizado em cenários que você realmente precisa real-time, e não em cenários que você só precisa de dados atualizados, ou eu sempre preciso que a lista esteja disponível para a pessoa. Não, hoje a gente tem outras estratégias no mundo do front-end para lidar com isso. Então, se você está desenvolvendo uma aplicação React, por exemplo, o React Query, é uma solução muito legal que você consegue manter informações na sua página atualizadas,
sem necessariamente precisar de real-time, sem precisar de WebSockets, né? Porque ele coloca algumas coisinhas, alguns padrões, por exemplo, quando a pessoa volta para a página, pega e por baixo dos panos refaz todas as requisições que estavam ali. Ou quando a pessoa está com a página ativa, a cada 10 segundos faz uma requisição para revalidar os dados. E por aí vai. Então, assim, tem outras soluções, tá? WebSocket, use o WebSocket, mas use somente em casos que realmente faz jus o uso de WebSockets, tá? Porque é uma coisa um pouquinho mais difícil de monitorar, de dar manutenção, de realmente adicionar segurança, tudo isso é um pouquinho mais difícil de lidar, mas basicamente é esse caso. Tem o caso, por exemplo, perfeito do Twitter, né? O pessoal às vezes quer ensinar como usa sockets e aí pensa no caso do Twitter. Mas se a gente for ver o caso do Twitter, assim, o que precisaria de WebSocket, a gente pode pensar que é a timeline, né? Ou uma rede social, o Facebook da vida. Mas a timeline do Twitter ou de qualquer outra rede social, ela não precisa de WebSocket. Porque assim, enquanto a pessoa está ali rodando a timeline, se você for ver, a timeline não atualiza. Ela não aparece novos tweets, porque senão ela vai descer, a pessoa vai perder o tweet que ela estava vendo. Quando que a timeline atualiza? Ou quando eu vou lá em cima e clico de novo na home, né, para forçar a ver os tweets, ou quando eu saio da página e volto. Então, se eu tenho esses eventos, eu saí da página e voltei, eu consigo carregar os tweets só quando a pessoa voltar para a página. Então, tem coisas que a gente pensa que precisa WebSockets, mas não precisa. Tem várias coisas, assim, até recurso de notificação, às vezes também não precisa, então tem essas coisinhas. Mas é isso, a gente ficou aqui com a nossa mão na massa aqui na parte de WebSockets. Esse PR foi muito massa, gostei demais de fazer. E agora eu quero que vocês deixem perguntas aqui embaixo no PR sobre serverless. Esse é um assunto que a gente acabou não falando muito aqui profundamente dentro dos PRs da Rocket City. Então, se você tem qualquer dúvida sobre ambientes, né, sobre arquitetura serverless, manda aqui embaixo que vai ser muito massa estar aqui semana que vem respondendo todas essas perguntas. Seja serverless aplicado num contexto de back-end, dá para aplicar no contexto de front-end também, Vercel está utilizando, Netlify está usando e por aí vai. Então, eu vou ficando por aqui com esse PR, foi muito massa responder, estar aqui com vocês nessa maratona de respostas aí. Deixa um comentário aqui embaixo do que você achou, se tem algum assunto que eu expliquei aqui que você não conhecia, que agora você já manja de como utilizar. Deixa também seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!